1 Timóteo capítulo 2, verso 4, na minha versão diz o seguinte: o qual deseja que quase todos os homens sejam salvos. Qual é o desejo de Deus? Todos sejam salvos. Agora, olha, interessante. E cheguem mais ou menos ao conhecimento da verdade. É isso? Não, ao pleno conhecimento da verdade. Eu queria que vocês entendessem um princípio da teologia, ou da revelação. A verdade é absoluta, ela é imutável, é a verdade, Jesus Cristo, certo? Interessante que existe um jargão dentro do movimento adventista que a gente tem que melhorar ou mudar. Você deve ter escutado assim: não, eu andava pelo mundo, né? Como se ele fosse ET e viesse de outro planeta, né? Eu andava pelo mundo, eu já falei muito isso, tá, gente? Eu andava pelo mundo, estava falando isso aqui, aí eu encontrei a verdade. E na nossa cabeça a verdade, infelizmente, a gente tem como uma doutrina correta. Só que a verdade na Bíblia não é uma igreja, não é uma doutrina, é quem? Jesus Cristo, ok? Então, quando você disser que encontrou a verdade, você encontrou Jesus. E na verdade mesmo, você não encontra Jesus, é Jesus que te encontra, né? É bem assim, você só foge de Cristo, Ele que te alcança, certo? Muito bem, qual é o princípio? Se a verdade é absoluta, imutável, então o conhecimento dessa verdade é que vai mudando ou ampliando. Então a revelação progressiva é assim, ó. Nós temos um deslumbre dessa verdade. Deus vai dando a nós conhecimento e a gente vai se aproximando dessa verdade. Então o conhecimento ele é progressivo, entende isso? Certo? A verdade é completa, porém nosso conhecimento, a nossa luz sobre a verdade, ela são fases, é um crescimento. Por que estou dizendo isso? Porque quando começou a pregação do Evangelho ali com os apóstolos, o mundo conheceu o Evangelho, segundo Paulo, em Colossenses diz que as boas novas chegaram em todas as partes do mundo. Mas infelizmente a igreja decaiu, se envolveu com o Estado, com o Império, e coisas terríveis começaram a acontecer. Nós falamos durante as noites aqui sobre isso. E algumas verdades, ou conhecimento da verdade, foram jogadas por terra. E nós passamos aí por séculos, vivendo um momento de escuridão do conhecimento da palavra de Deus, certo? E o que aconteceu? Ao longo dessa história, muitas pessoas se levantaram, porque estudando a palavra, entenderam o seguinte: o que está na Bíblia está diferente com o que o povo está ensinando. O que está na Bíblia está diferente com o que o meu líder religioso está dizendo. E essas pessoas tiveram coragem, sabedoria, para poder protestar. E esses que protestaram foram chamados de protestantes, certo? Então eu quero falar um pouco sobre os pré-reformadores, os reformadores e até chegar aos tempos de hoje. Então eu começo por John Wycliffe. John Wycliffe, ele era um teólogo inglês, e ele teve a brilhante ideia, e olha o que eu vou dizer para vocês, parece para nós uma coisa simples, mas o que esse rapaz fez no 14º século era revolucionário. Olha o que ele fez: pegou a Bíblia no original e traduziu para a língua local, o inglês, o vernáculo da época. O povo não tinha Bíblia, gente. Você tem Bíblia. Hoje no mundo está cheio de Bíblia. Nunca se teve tanta Bíblia neste mundo, mas nunca se rejeitou tanto a Bíblia nos dias de hoje. Se você pudesse olhar para a tua Bíblia com os olhos da fé, vamos dizer assim, você não viria página branca com letrinha preta, mas você viria sangue derramado sobre cada página, porque pessoas deram a vida para você ter a Bíblia. Interessante? Muito bem, John Wycliffe faz isso, e quem seguia John Wycliffe eram considerados, eles eram chamados de Lollardos, não estou enganado. Os Lollardos eram uma heresia. Como isso? Trazer a Bíblia, só a igreja pode interpretar, só o clero tem sabedoria e o Espírito Santo para poder dar luz sobre as Escrituras. Então eles foram perseguidos, e antes de John Wycliffe ser morto pela uma suma papal ou algo parecido, ele morreu, talvez morte natural, só que depois houve uma excomungação oficial. Os enviados do bispo de Roma foram até a cidade onde John Wycliffe estava enterrado. Eles cavaram, tiraram os ossos do velhinho e queimaram os ossos para dizer que eles que mandam. E pegaram as cinzas de John Wycliffe e jogaram num riozinho. Esse riozinho caiu num grande rio, e o grande rio, por sua vez, caiu no oceano.
Foram assim as palavras de John Wycliffe. Elas foram semeadas aos poucos e aos poucos foram crescendo, de que todo ser humano tem direito de ter a Bíblia na língua materna. Muito bem. Ele teve alguns outros marcos, né? Uma delas é o seguinte, é dizer que igreja é uma coisa, Estado é outro. Naquela época era tudo fundido, né? Tudo unido. Então, assim, tinha coisas que a igreja tinha direitos e autoridade, e deveria o Estado ter direito e autoridade sobre outros pontos. Essa união, ele nunca foi a favor disso. O que mais? Ele era contra esse negócio de absolvição de pecados. Do que se trata isso? Para o costume, né, romano, católico romano, a hóstia, quando é entregue para a pessoa, é como se estivesse validando o perdão dos pecados. Eu não sei se você já presenciou isso. Eu já tive situações em que o líder religioso de uma cidade não entregou hóstia para algumas pessoas. Isso foi um escândalo, porque as pessoas se sentiam perdidas. Então, John Wycliffe entendia o seguinte: ninguém tem autoridade para perdoar pecados, somente quem? Somente Deus, o próprio Cristo, não é? Muito bem, ele era contra isso, e também era contra essa questão das ordens monásticas, porque a ideia era o seguinte: fuja da cidade, porque está tudo contaminado, não presta nada a cidade. Vai para o meio do mato e fica lá para você ser santo. Tem algo diferente hoje em dia? Eu vou dizer algo para vocês. Vocês podem pegar e ir para o deserto do Saara, cavar um buraco, entrar lá dentro e ficar sozinho. Ali sozinho, você vai pecar. É claro que as condições externas contribuem para o seu pecado, é verdade. Mas o pecado não está só ao redor. Está onde? Nesse coração que não presta. Lembra da história de ontem? Não há nada de que você faça, tenta impedir, o coração vai nascer coisas que não prestam. Né? Só Cristo que pode limpar o teu coração. Então John Wycliffe surge, houveram outros, mas registros mesmo nós temos de John Wycliffe. Surge também John Huss. E quem seguia John Huss eram os hussitas, e eles eram considerados hereges. E sabe qual é a doutrina de John Huss? Que a salvação é pela graça. Que a salvação não vem da igreja, não vem do pastor, não vem do padre. A salvação vem por Cristo Jesus. E é pela fé. Você não precisa pagar pelos seus pecados, porque alguém já pagou por você. Entende? E ele começa a sintetizar, sistematizar essa questão de salvação pela graça. E John Wycliffe, ele traduz a Bíblia para a linguagem. Só que John Huss, ele faz uma coisa um pouquinho mais arrojada. Ele não só usava a Bíblia na língua do povo, como também ele fazia isso que nós estamos fazendo aqui agora. Eu falo, te ouço, e nós juntos fazemos um culto estudando a Bíblia. Isso era um absurdo. Para quem, não sei se vocês chegaram, se tem entre nós algum irmão que participou de uma missa em latim, em que o líder religioso ficava assim, de costa, nem olhava para o povo. Alguém já viu essa cena? É muito assim, estranho. Porque o povão não sabe nada de Deus, de divindade. Então era falado em latim, que não era a língua do povo, ninguém entendia nada, e a palavra muito menos era dirigida ao povo. E John Huss falou: não, o povo tem que falar, tem que ouvir, tem que ler, estudar. E isso era revolucionário. Só que a igreja disse: não, não é assim que funciona. Nós temos direito sobre isso. Perseguiu John Huss, prendeu ele. Tanto John Wycliffe como John Huss, se você for no YouTube, coloca lá, John Huss, Wycliffe, vocês vão encontrar filmes históricos muito bons, muito bons. Em vez de assistir porcaria, assiste esses filmes que com certeza vai te enriquecer a história, ok? Muito bem, o que mais? Ele também não aceitava esse negócio de que eu preciso confessar meu pecado para alguém, porque eu preciso de um sacerdote humano. Interessante, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu estou com medo do relógio ali. Quando Cristo veio, ele derrubou três pilares que ele mesmo havia instituído. Quando Cristo vem, ele derruba 3 pilares que ele mesmo havia instituído, que eram pilares que eram provisórios até a sua vinda. Vamos lá. O primeiro foi a vítima. Você precisava de uma vítima para morrer no seu lugar. Então foi instituído o sacrifício de animais, certo? Depois, além da vítima, tinha que ter um sacerdote, que era um intercessor entre Deus e os homens, certo?
Vítima, sacerdote e templo. Você precisava de um templo onde era oficializado a adoração e o recebimento dos pecadores. E tinha que ser aonde Deus instituiu, Jerusalém, é o templo, certo? Tem um lugar. Mas quando Cristo vem, que Ele é a realidade de toda essa tipologia, nós não precisamos mais matar animais, porque Ele morreu por nós, Ele é o Cordeiro de Deus, certo? Não precisamos mais de sacerdote, porque Ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Não precisamos mais de igrejas, templos para adorar a Deus, porque a gente pode adorar em qualquer lugar, mas tem que ser em espírito e... Entenderam isso? A pandemia deveria ter ensinado para vocês e para mim o seguinte: não precisamos de igreja para adorar, precisamos de igreja para nos relacionar. A gente pode adorar em qualquer lugar, entendeu? É claro que a adoração coletiva, ela é boa, mas por quê? Porque gera relacionamento. Entende isso? Aí o que acontece? Quando o império se une com o cristianismo, ele levanta esses pilares que o próprio Cristo destruiu. Então ele pega assim: precisa de uma vítima para pagar o preço do pecado? Então toma ali indulgência. Vocês vão fazer isso, tem que caminhar, tem que fazer penitência para poder ser perdoado. Vocês não têm um intercessor, né? Jesus, o Estado dá um jeito. O Estado agora começou a pagar sacerdotes para poder auxiliar o povo. Então é a primeira vez que o Estado começa a injetar dinheiro na religião. E por último, o Estado pensa o seguinte: eles estão espalhados por todo mundo, vamos fazer o seguinte, vamos reuni-los e vamos fazer grandes catedrais. E construiu imensos prédios. E a gente chama, é uma semiótica, né? É uma mensagem através de imagem, porque quando você chega diante de uma catedral dessa, como que você se sente? Lá embaixo, entende? Mas nós sabemos que não precisamos de prédio para adorar a Deus, entende isso? Então os pré-reformadores, John Huss, John Wycliffe, eles tinham essa ideia. Não tá certo isso. O que mais? Eu vou avançar, senão... esse aqui é importante. Quando prenderam John Huss e foram tacar fogo nele, o carrasco ia tacar fogo assim atrás, né? E ele fala assim: não, taca o fogo na frente, porque se eu tivesse medo, eu não estaria aqui, põe na frente o fogo. E ele começa a pegar e cantar. Interessante que na multidão tinha um rapaz chamado Jerônimo, que foi um baita de um reformador, na Europa, enfim. Ele viu o John Huss cantando e falou: peraí, como alguém pode morrer pelo aquilo que acredita e cantar? Então deve ser verdade isso. Isso deve ser verdade, porque ninguém morre por mentiras. Entende isso? Ninguém morre pela mentira. Muito bem, e ele fez uma profecia antes da sua morte. Ele diz o seguinte: vocês hoje estão queimando um ganso, que era o significado de Huss na língua dele, né? Ele diz o seguinte: mas dentro de um século se encontrarão com um cisne, e este cisne vocês não poderão queimar. De quem ele estava falando? Desse homem aqui, Martinho Lutero. E realmente, Martinho Lutero se levantou e não foi morto. Martinho Lutero é a figura mais proeminente da reforma protestante. Não porque ele seja o mais inteligente, não. Mas porque ele conseguiu sistematizar as ideias dos antecessores dele. Então, Martinho Lutero, ele desenvolve muitas coisas. Dentre elas, ele é contra a prática da venda de pecados, venda de perdão de pecados. E também ele sistematizou os 5 sola: solo fide, solo Cristo, sola graça, solo Deo glória e sola Escritura. Esses 5 solas, ou somente pela graça, somente pela fé, somente Deus dá glória, somente as Escrituras, esse é o pilar da reforma protestante. E nós, adventistas, cremos nesse sola Escritura. E aqui existe uma confusão, porque nós temos uma profetisa, nós cremos que Deus derramou o dom de profecia sobre Ellen White, mas os escritos de Ellen White, por ser extracanônico, não são regra de fé e prática para nós. Está assim no nosso credo. Só que tem muitos irmãos usando Ellen White da maneira errada. Nós temos a Bíblia e somente a Bíblia como palavra de Deus. Ellen White tem uma função importantíssima.
importantíssima. E os seus escritos são para a Igreja Adventista. Eu falei isso recentemente numa casa aqui. Se você tirar o dom profético de Ellen White, tira Ellen White da história adventista, tira. Sabe o que vai sobrar? As 28 crenças que nós cremos hoje. Mas sabe o que talvez não teríamos? Escolas, hospitais, publicações, escolas, hospitais, publicações, centros de saúde, né? de alimentos. Lembra aquele verso bíblico? Credes no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. É fantástico isso. Crê no profeta que Deus mandou e nós vamos prosperar. E quando fala ser próspero, não é questão financeira, é em tudo, em todas as áreas. O ministério de Ellen White é importantíssimo para o tempo do fim. E Deus só mandou esse ministério porque o povo não estava indo aonde? Na Bíblia. Mas a Bíblia é e sempre foi nossa regra de fé e prática. Amém? Muito bem, depois surge um outro cabeção. Esse aqui é fantástico, ele é fora da curva, é John Calvino. John Calvino, ele era muito mais articulado que Martinho Lutero. Ele era formado em direito, sabia conversar com pessoas, ele era muito habilidoso. E uma coisa que ele avança, ele não era tão igrejeiro como Martinho Lutero, posso dizer assim. Martinho Lutero nunca quis formar a igreja luterana, Martinho Lutero nunca quis sair da igreja romana. Ele só queria que os bispos e os cardeais reconhecessem os erros. Mas isso era utopia, né? John Calvino, ele entendia o seguinte, que era possível a gente ser rico, porque através do esforço, do trabalho e da poupança, todo cidadão deveria ter o direito de ter propriedades, coisa que isso não era permitido na época dele. Isso é uma revolução. O que mais? Ele desenvolveu uma teologia chamada predestinação, da qual a gente não acredita, né? Para John Calvino, Deus decretou quem vai se salvar e, consequentemente, quem não vai se salvar. O conceito dele de livre-arbítrio é diferente do nosso. Nós acreditamos que nós temos, apesar de termos uma natureza pecaminosa, o Espírito age nessa natureza pecaminosa, nos dando uma força, uma fagulha para a gente poder aceitar Jesus ou rejeitar. Mas ele acredita que o ser humano é totalmente depravado, ele não tem condição para isso. Então Deus determina quem será salvo. Muito bem, o que mais? Sobre a questão da vida obediente a Deus. Surge da teologia de Calvino os puritanos. Os Estados Unidos da América abraçou essa ideia. O puritanismo, ele tem como ideia de fidelidade, homens fiéis, homens que são homens de casa, homens de boa sociedade, enfim, é a prudência. O que mais? Ele não admitia nenhuma intermediação divina, humana. Para ele, todos nós somos sacerdotes de Deus. Veja, eu não posso fazer assim, Senhor, abençoa meu irmão e perdoa os pecados deles em meu nome. Isso a gente não pode fazer. Somente quem pode fazer? Jesus. Mas eu posso fazer assim, Senhor, pela tua misericórdia, em nome de Jesus, tenha misericórdia, abençoe meu irmão que tanto precisa. Posso fazer isso? John Calvino acredita nisso. A igreja fala, não, ninguém pode pedir bênção, somente o líder religioso. Ok? Muito bem. Chegamos em Menon Simons. Menon Simons, ele fazia parte do movimento anabatista. Agora nós já passamos do pré-reformadores, reformadores, estamos já na era dos reformadores radicais. Quando surge o movimento protestante contra a igreja de Roma, só um detalhe aqui, eu esqueci de falar sobre John Calvino, uma coisa interessante. John Calvino conseguiu conquistar os comerciantes. Eu não sei qual seria a palavra, talvez o professor Paulo, Dr. Paulo possa me ajudar. Mas no período de Calvino, assim, tudo que era propriedade, comércio, tudo era pelo viés da igreja. Se a igreja não aprova, ninguém vende nada, ninguém compra nada, é assim. Até as obras de artes tinham viés da igreja. Vocês podem ver que nesse período, todas as obras de arte sempre tinha aquele aspecto de divindade. Já viu? Sempre com aquela auréola, a mão na posição assim. Então, tudo que se produzia naquele momento tinha que ter os olhos e o aval da igreja.
Então, John Calvino começou a dizer o seguinte: não, nós temos direito à propriedade privada. Não, nós podemos empreender, nós podemos isso. E então, o pessoal do comércio, dos pequenos feudos ali, começaram a entender o seguinte: espera aí, esse movimento que está surgindo é contra a igreja de Roma. Se a igreja de Roma cai, vai ser bom ou ruim para os negócios? Bom ou ruim? Muito bom, porque agora eu posso vender o que eu quero, comprar o que eu quero e posso ficar rico. Por isso que os protestantes, principalmente Calvino, conseguiu ganhar a atenção da população. Porque a população começou a financiar o trabalho dos protestantes. Gente, pega um link. Apocalipse 13 que nós estudamos. Muitos vão fazer parte desse movimento, porque vai ser bom para quê? Para os negócios. Não tem nada de novo, tudo se repete, certo? Menos Simons, ele fazia parte de um movimento que era radical. Radical assim, ó. Se você não ser batizado, e se você não for batizado novamente, você tem que morrer. É mais ou menos assim. É um movimento assim muito radical. Porque Roma batizavam crianças, certo? E tem até um porquê a igreja batizava crianças. Existia uma estratégia, né? A estratégia é que quando você batiza a criança já nasce com uma identidade religiosa, logo é mais fácil que essa criança ou a família não se afaste, não se vire contra o movimento religioso. Entende? Que as amarras, alguns falam, não, é porque ela nasceu em pecado, então tem que ser batizada para ser salvo, senão morreu o bebezinho vai para o inferno. Mas era conversa fiada, desculpe com a minha franqueza. A ideia era arrebanhar. Não, você está preso, o teu filho foi batizado. E quantos aqui já ouviram isso? Não, você não pode batizar, você não pode ir na outra igreja, porque eu, quando você era criança, fiz o quê? Te batizei lá. Esta é a igreja dos teus pais, dos teus avós. Não faça isso, vai trair a família. Já ouviram isso? Já ouvi muito disso. Muito bem, só que eles foram para outro extremo. Eles não aceitavam o batismo infantil, que nós também não aceitamos, mas se você não for batizado novamente, a gente mata. É evangelismo 100% de precisão. Né? Imagine só. Eu vou estar na saída. Se você não aceitar Jesus, a gente vai conversar. É mais ou menos assim. Né? Muito bem. Mas eles também foram perseguidos. Eles foram perseguidos por outros protestantes, inclusive também pela igreja romana. E eles eram mortos de maneira diferentes. Eles eram amarrados em tocos e jogados nos rios. Então, vocês não querem ser batizados novamente? Então eles ficavam embaixo da água e o toco por cima. Há relatos de dezenas de anabatistas sendo mortos dessa maneira. Né? É um momento triste da história. Né? Ok, vamos avançar, senão o tempo unge aí. John Wesley, para mim de todos, esse é o maior no sentido de ser organizado. Tem muitos pregadores que se levantaram, só que escreveram seu ministério na areia. Ele não. John Wesley foi sistemático. Ele organizou o seguinte, a ideia do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida do crente, coisa que o Espírito Santo estava esquecido. E ele dizia, não, o Espírito está entre nós, os dons espirituais está servindo a igreja. John Wesley levando essa bandeira. O que mais? Ele diz o seguinte, que nós como seres humanos, nós somos integrais. Se afeta o nosso físico, também vai afetar o quê? Tanto a minha mente como o meu lado espiritual. É difícil vir para a igreja adorar a Deus com dor de cabeça, é ou não é? É assim. E ele entendia que a gente tinha que cuidar de maneira íntegra do nosso corpo. Outra coisa importante, a evangelização. Calvino já entendia que tudo estava decretado, então para que fazer evangelismo? Mas John Wesley não, precisamos levar, a mensagem diz a palavra diz que tem que levar o evangelho. E ele então criou o método de John Wesley. Qual foi? Ele saía a cavalo, visitava os vilarejos, organizava os grupos, ensinava os líderes, os novos líderes, depois estava tudo pronto, ia para outro lugar, e assim por diante. Ele lembra que tem uma história que quando ele chegou para pedir permissão para o líder religioso dele, se ele poderia fazer essa evangelização. Ele falou, não vai fazer não. Não vai fazer. Aí ele falou, não, eu vou, porque o mundo é minha paróquia. Olha só. Então, por ele ter criado esse método, surge um movimento chamado metodistas, porque eles usavam os métodos de John Wesley. Ok? Avancemos. Outra coisa, conversão é declarada por uma vida de piedade.
A pessoa fala, aceitei Jesus no coração, né? Mas tá bom, mas aceitou, mas quais são os seus frutos? Você foi batizado? Porque hoje tem esse negócio, você sair para todo mundo aí, você crê em Deus? Crê em Deus. Crê em Jesus? Crê em Jesus. Mas e aí? Aí o quê? Não, a Bíblia diz que aquele que crê tem que ser o quê? Batizado, senão não funciona. Eu dizer que eu acredito que a água mata a sede, eu acredito que a água mata a sede. Mas eu estou com sede, mas não quero tomar. Mas eu acredito que a água mata a sede. E não tomo, o que vai acontecer comigo? Morrer. Deixa eu aproveitar e tomar. Né? Não faz sentido dizer que acredita em Jesus e não casar com Ele. Não faz sentido. Avancemos. Ellen White, ela diz o seguinte, nós não temos nada a temer para o futuro, exceto se nós esquecermos da forma como o Senhor nos conduziu e de seus ensinamentos na nossa história passada. Como eu falei, sempre se repete. E algo que se repete mais ainda é o cuidado de Deus para com o seu povo. Muito bem, olha aqui, nós temos os nossos pioneiros. Como eu falei, o tema de hoje é a contribuição adventista para o tempo do fim. Eu levantei várias ideias que os reformadores, pré-reformadores levantaram, conhecimento sobre a verdade que estava sendo esquecida. O movimento adventista teve várias contribuições. Dentre elas, eu tive a oportunidade de conhecer algumas invenções de Uriah Smith. Uriah Smith, ele é um dos sistematizadores da interpretação profética de Apocalipse e Daniel. Ele é um cabeção da profecia do pioneirismo adventismo. O que os adventistas hoje têm como estrutura vem de Uriah Smith. E ele tinha um problema na perna. E ele era inventor de várias criações, patentes. Isso tem várias que ele fez. Enfim, é um homem à frente do seu tempo. Falar de profecias no movimento adventista, tem que falar de quem? De Uriah Smith. Ok? Outra coisa, quando você fala sobre avanço estratégico, você tem que falar de Tiago James White, né? Ou James White, Tiago White, que foi o marido de Ellen White. Né? Tinha uma área da igreja que estava indo mal, coloca Tiago que resolve. Tiago ia lá, colocava o povo para trabalhar, visão é assim, vamos lá. Estava ruim no hospital, coloca o Tiagão lá. O Tiagão ia lá e vai. Então é um homem fora, assim, à frente do seu tempo. Inclusive ele morreu cedo. E Ellen White dizendo em cartas que ele morreu cedo porque ele não teve limites. O Deus dele era o trabalho. Não estou dizendo que ele se perdeu, não é isso. Mas muitas vezes, nós homens que estão aqui, ou algumas mulheres também, usam o trabalho como desculpa para não ficar com a família. Eu vou dizer algo que eu não disse em público aqui ainda. Um dos motivos, vou falar baixinho para os outros não escutar. Um dos motivos que me levaram a entregar minha credencial é que eu descobri uma coisa. Eu estava casado com o ministério e tendo um caso com a minha família. Estão entendendo? Igreja é importante, a gente precisa estar aqui, mas qual é a primeira igreja que eu tenho que tomar conta? É a família. Estão entendendo? Estão entendendo? Então fica a dica aí para os homens que ficam sempre dando desculpa. Não, tem que trabalhar, não dá para ir no aniversário do filho. Não, tem que trabalhar, não dá para ir na apresentação do filho. Isso não é pai. Isso não é pai. Depois o filho cresce sem a presença do pai, vai dar B.O. Vai dar B.O. Menina que não tem um abraço do pai. Menina que não é beijada pelo pai. Menina que não é colocada no colo do pai. Se não tem carinho em casa, vai buscar atrás de marmanjo. Está entendendo? Está o recado dado. E nessa ausência do pai, a mãe tem que cumprir dois papéis. E sabe o que a mãe faz? Uma galinha que abre as asas e não solta a criança. E aí super protege. Aí vira uma geração que nós estamos vendo. Não pode ter frustração. Falou não para a criança. Super protegido. Está dado o recado aqui. Meninas, converse com os maridos. Eles têm responsabilidade. Cada um tem suas responsabilidades. Falando sobre saúde, você tem que falar de José Bates. Eu tive a oportunidade de ir na fazenda, onde a igreja comprou a fazenda dele. Eu visitei a casa onde morou José Bates. Conheci algumas histórias de viagem dele no mar, enfim. Esse é um homem que trouxe para nós a ideia da reforma de saúde. E ele também foi um dos defensores do sábado. Porque ele entendeu que o sábado é o dia do Senhor. Então, se você tem alguém para você falar assim, não, esse cara nos ajudou na reforma de saúde, é José Bates.
Do lado nós temos o primeiro historiador da igreja, que registrou. E no livro dele tem dezenas de visões que Ellen White teve, e ele estava presente e registrou. E eu tive a oportunidade de ir a uma igreja onde ele estava presente, junto com Ellen White, onde ela teve uma visão. John Loughborough, é um nome estranho. Mas hoje a igreja preserva a sua história por causa desse homem aí. O outro, Iran Edson, fui na fazenda dele, eu tive o privilégio de ir na fazenda, onde ele tem aquela visão no milharal. Fantástico. Eu estava dizendo aqui uma curiosidade. Na fazenda de Iran Edson, quando ele tem a visão, 5 milhas para cá, foi onde nasceu os mormons, o mormonismo. 5 milhas para lá é onde surgiu o espiritismo moderno, com as irmãs Fox. Lembra das batidas? Interessante. No centro, Iran Edson tem a visão do santuário celestial e a função de Cristo no céu. Temos Raquel Oskel, que era batista do sétimo dia, e trouxe a mensagem sobre o sábado, que caiu nos ouvidos de Bates, e Bates começou a espalhar que o sábado é dia do Senhor. Outro falou em teologia sistemática, falou em mente brilhante, tem que falar em John Andrews. Por isso que nós temos a Bíblia Andrews, e uma universidade com o seu nome, Andrews. Esse é um megacéfalo. É um homem poliglota, mais de 6 idiomas. Ele podia transcrever de cabeça o Novo Testamento. É assim, monstro, vou falar assim, né? E temos um que não foi adventista, mas ajudou no início, que é Glenn Miller, que construiu a ideia de interpretação profética. Ele começou a estudar verso por verso com uma concordância. A Bíblia explica a Bíblia, até chegar em Daniel 8, que entendeu que em algum momento no futuro, Jesus voltaria. Ele acertou a data, mas errou o evento. Outro, o Gobel Bell. Se nós temos um colégio adventista aqui em Marília, agradeça esse homem. Porque na escola, na igreja, ele via as crianças sem rumo, ele começou a juntar as crianças, pegou uma garaginha, pegava as crianças, começou a ensinar, e hoje nós temos a maior rede de educação no mundo. Por causa desse homem. E tem alguém que nós acreditamos que Deus revelou o dom de profecia. E por que eu falo desse jeito? Porque as nossas crenças não vieram da cabeça e da revelação de Ellen White, como muitos lá fora nos acusam. Mas também porque muitos aqui dentro fazem isso entender. Vocês repararam que tudo que eu falei que nós temos no movimento adventista veio de Ellen White? Não. Ellen White, ela foi a luz menor que indicava um caminho. No mundo escuro, uma luz menor, ela é muito poderosa. Mas enfim, meu Deus, já é esse horário. Contribuição adventista. Vamos descer a ladeira então. Então, eu trabalhei com vocês o que os reformadores trouxeram. Vamos ver o que o movimento adventista trouxe. Estamos falando agora do século XIX, 18, 19. A ênfase na breve volta de Jesus, e isso aqui parece revolucionário. Porque o povo acreditava o seguinte, não num pré-milenismo, mas num pós-milenismo. Vou explicar. O que são os pré-milenistas, ou pré-milenismo? Acredita que antes do milênio, Jesus volta. Mas a maioria acreditava o seguinte, que haveria um milênio e depois Jesus voltaria. Eles acreditavam que o milênio seria um milênio de desenvolvimento, um milênio da pregação do evangelho, e dentro desse milênio a igreja dominaria o mundo e as posições desse mundo, então Jesus voltaria. Aí eu pergunto, com todo esse desenvolvimento, para que Jesus voltar? Então o movimento adventista falou assim, não, peraí, Jesus volta antes do milênio. Então essa é a contribuição que nós temos. Outra contribuição. O ministério sacerdotal de Jesus no santuário celestial. E aqui, isso aqui é muito profundo. Nós adventistas, entenda isso. Nós adventistas acreditamos que o preço pago na cruz é suficiente. Importantíssimo. É suficiente para pagar o preço do pecado. Mas quando Jesus fala assim, tetelestai, ou está consumado, Jesus não está falando de toda a sua obra, ele está falando de uma específica. Aquele veio na terra para viver uma vida perfeita e ser o cordeiro perfeito para morrer por mim e por você. Então, quando ele entrega o Espírito, ele diz, está consumado. Mas tem uma outra parte, porque agora ele morre, ressuscita e sobe aonde? Ele vai dormir no santuário?
Ele começa a intercessão e depois o momento do juízo, a purificação do santuário celestial. Então, o adventismo, ele não para na cruz. A cruz é um momento histórico, verdade, importante isso, verdade. Mas Cristo não está de braços cruzados, esperando, aguardando algum momento. Ele está trabalhando em prol do ser humano. E quando essa obra terminar, ele voltará. Entende? Então, o adventismo joga luz para a teologia. Não para na cruz. Por isso que existe aquela ideia, uma vez salvo, salvo para frente. Nós vivemos no tempo da graça, não precisa de mais de lei, já ouviu isso? Não precisa, estamos no tempo da graça, porque para eles tudo foi resolvido aonde? Na cruz. Não foi, querido. Não foi. O ministério de Cristo não se resume na cruz. No santuário terrestre, o pecador, quando entregava o animal, ele era perdoado, verdade. Mas o que acontecia depois? O sacerdote pegava o sangue, lembra? Entrava no santuário e havia uma transferência de pecado. Para que então, num dia, fosse feita a limpeza do santuário, o Yom Kippur. Percebe? Nós temos fundamento bíblico para isso. Mas nos acusam de descartar o que Cristo fez na cruz. Que absurdo. Isso é jogo sujo. É desonestidade que fazem conosco. Ok? Muito bem. Outra contribuição. O juízo em 3 fases. E gente, é o que eu tenho mais estudado. Nós não temos... fora do adventismo, eu não encontrei um sistema tão explicativo e tão grande, minucioso, sobre o juízo, além dos adventistas. Porque nós entendemos que o juízo ele acontece em 3 fases. Tem o pré-advento, depois tem o juízo de comprovação, que é durante o milênio, e depois o juízo final. Se é final, é porque houveram outros juízes. Então, nós adventistas temos algo para contribuir. A gente não está rejeitando o que foi levantado. Não estamos. Aquilo que é verdade permanece. Porque o conhecimento sobre a verdade que é progressivo. Entende isso? Outra contribuição. A lei é eterna. Se tem um julgamento, tem uma norma. E como define pecado se não tem lei? Percebe? É uma estratégia diabólica dizer que os mandamentos foram abolidos, que não são mais norma para o cristão. Mas peraí então, o que é pecado? Quem vai definir o que é pecado? É o que você pensa? É o que o líder religioso pensa? Nós estamos regredindo em vez de avançar. Perceberam? A reforma de saúde e a ênfase no estilo de vida. Nós cremos que nosso corpo é templo do Espírito Santo, temos que cuidar, verdade? Mas tem coisas na Bíblia que não tem explicação. Sabe qual é o melhor argumento que você pode dar para alguém? Quando alguém pergunta, por que não comemos carne de porco? Por que não comemos peixe de couro? Sabe qual é o melhor argumento? Porque Deus mandou. Só que nós ficamos meio envergonhados para dizer isso. A gente fala assim, não, pensa bem, a carne de porco é tão suja, que não sei o quê, não sei o quê. Não sei... E a gente vai dando argumentos de saúde. Mas você não vai encontrar esses argumentos na Bíblia. Você vai encontrar o seguinte, não come. Eu sou o Criador e falei para você não comer. Pronto. Um dia, quem sabe, eu explico para você por quê. Estão entendendo isso? Melhor argumento é, Deus falou, não faz. Se Ele quiser explicar, Ele vai explicar o porquê. Entende? Estamos terminando. E o último, nós cremos no dom profético. A continuidade do dom de profecia. Escuta uma coisa, igreja. As pessoas acham que eu sou contra Ellen White. Quanto mais estudo essa mulher, mais eu fico admirado. Só que eu vejo a igreja usando ela de maneira errada. A gente está perdendo luzes, a gente está perdendo coisas impressionantes, preciosas, porque nós estamos olhando o profeta de maneira errada. Estamos criando um espantalho dos escritos de Ellen White para o mundo. E isso é um tiro no nosso pé. O dom de profecia não é Ellen White. O dom de profecia não morreu em Ellen White. O dom de profecia é a ação do Espírito Santo na igreja, que permanece até quando Cristo voltar. Entende isso? E nós, adventistas, cremos que Deus já usou Ellen White e continuará usando qualquer um que Ele quiser. Mas como nós vamos saber se subir um outro profeta? Da mesma forma que nós olhamos os escritos de Ellen White. Está de acordo com a Bíblia? Quais são os frutos da vida dessa pessoa? Tem coerência o que está falando? Vai contra a palavra de Deus? Então, querido, ouça.
A gente cria um preconceito contra a revelação. A gente é assim, ó, ou é 880, no cristianismo sempre é 880, não tem o equilíbrio, né? Então nós, com medo desse monte de revelação e profetada que tem aí, quem a gente fez? Foi para um outro extremo. Não tem mais. É só Ellen White. E revelação e profetada tem que ser do jeito que foi Ellen White. E não é assim. E por outro lado, eles rejeitam Ellen White, mas uns absurdos que tem. Todo dia tem profecia que é contra a Bíblia, inventam cada coisa. Paulo diz, não apagueis o Espírito, provais os Espíritos. Entende isso? Quando um irmão chegar para você e falar alguma coisa, fala, irmão, diga para mim, quero ouvir você. Quero ouvir, você tem, conta o sonho, conta para mim a revelação. Muito bem. Chegamos no final. Isso aqui é uma maquete do Antigo Testamento, do santuário. 2 compartimentos, certo? Então vamos lá. Fora, nós tínhamos o altar de sacrifício. Ali representava o que Cristo, ele morreria no nosso lugar, certo? Ele pagaria o preço do pecado. Pergunto, nossos irmãos protestantes, reformadores, eles recuperaram essa luz que foi perdida, de que nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo, sim ou não? Sim ou não? Sim? Muito bem, verdade. Depois temos a bacia, onde o sacerdote, para ministrar, ele se purificava com as águas. Paulo vai dizer que é necessário o batismo para ser purificado dos pecados. Pergunto, os nossos irmãos reformadores levantaram esse conhecimento sobre a verdade do batismo, sim ou não? Sim. Jesus foi batizado. Nós devemos ser batizados. Entende isso? Só que quando você entra na parte da frente ali, nós temos o candelabro com 7 lâmpadas, que é a luz que aponta para a cortina onde era jogado o sangue. É a luz que ilumina aquele ambiente para que as pessoas possam, o sacerdote possa chegar e enxergar o que está sendo feito. E quem que é que nos conduz à verdade? Quem é que nos lança a luz à palavra de Deus, a Cristo Jesus? Quem é? O Espírito Santo. Pergunto, os nossos reformadores levantaram esse conhecimento que foi caído? Sim ou não? Sim, John Wesley. Fantástico. Do outro lado nós temos os 12 pães, que representa a provisão de Deus. É Deus que cuida, Ele é o pão da vida. Não somente de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai. Os nossos reformadores, os protestantes, eles entenderam que o nosso alimento é Cristo. E quem salva é Cristo, não é a igreja. Eles reformaram isso, sim ou não? Sim, parabéns, que bom. Outra coisa, no altar de incenso, era o momento em que o sacerdote colocava o sangue no altar de incenso, e aquele incenso era queimado, e subia como orações de intercessão dos santos. Os nossos reformadores, eles resgataram essa verdade que todos nós podemos orar uns pelos outros, sim ou não? Sim, fantástico. Agora me diga, chegamos no Santíssimo, o que tem ali? A Arca da Aliança. O que tem dentro da arca? As pedras do testemunho, os 10 mandamentos. Tem a vara de Arão, liderança. Tem o maná, que é a provisão divina. E a Arca da Aliança representa a presença divina, verdade. Mas ali tem uma coisa interessante, que representa o juízo de Deus. Pergunto, nossos reformadores, nossos irmãos, eles reformaram essa questão? Eles estão falando sobre juízo, de acerto de Deus com Deus? Estão falando sobre uma vida santa, fiel à lei do Senhor? Os nossos irmãos estão falando sobre isso, sim ou não? Não estão falando. Quem que Deus levantou nos últimos dias para restaurar esse conhecimento que foi perdido? Quem foi? Que movimento é esse? Os adventistas do 7º dia. Estão percebendo? Eu vou contar uma parábola para que você entenda. E as crianças vão entender também. Não se escandalize, tá bom? É mais ou menos assim. Vamos lá. É um jogo de futebol. Para ficar fácil para entender, né? O árbitro, o que controla a partida, o nome dele é Espírito Santo. Então, de um lado do campo estão os jogadores romanos, de vermelho, altos, fortes. Do outro lado do campo estão os reformadores, os protestantes. Está ali John Wesley, Martinho Lutero, está ali a galera toda. Então começa a partida, o evangelho começa a ser anunciado. Começou o jogo. É isso aí.
E aí então os romanos pegam a bola e começam a avançar. Só que quando chegam perto da área, tem John Huss. John Huss é habilidoso. John Huss rapidamente tira a bola e anda um pouquinho pelo campo, a observa, é um homem de visão, e vê John Wycliffe. Ele é ágil, é inteligente. Então vou tocar para John Wycliffe, e toca para John Wycliffe. John Wycliffe avança, é um bom volante. Ele vai para o meio do campo, observa para quem ele vai tocar, e nisso os romanos começam a chegar. Então o que ele faz? Vou tocar para Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele é um homem forte, ele vai poder avançar. Ele toca para Martinho Lutero. Só que Martinho Lutero tem um problema. Ele é fominha, não toca a bola. E é bem assim na história, tá? Então ele quer tudo para ele. E ele fica rodopiando para lá. E não toca a bola. E os outros, toca a bola, vamos avançar. E aí então ele vê que não tem condição, que está cheio de jogador ali. Para quem eu vou tocar? Já sei. John Calvino, meia direita. Corre que, nossa, maravilha. John Calvino é uma explosão na correria. Então ele lança para John Calvino na direita. John Calvino, habilidoso. Puxa vida, já passa um por um, passa por dois, joga por cima, vai no canto do campo e olha para a meia área. Quando olha para a meia área, tem um jogador lá do time deles, desse tamanho assim, ó, John Wesley, super capaz, cabeceador nato. Sabe os métodos como agir com a bola. E do lado tem um outro jogador do time deles, desse tamanhozinho, nanico, fraquinho, tímido, tá lá perto da trave, assim, ó, tremendo. Aí ele pensa, para quem eu vou tocar? Para o John Wesley ou para aquele nanico ali? Fraquinho. Já sei, vou tocar para quem? John Wesley. E ele cruza. A bola vem. E os romanos tentam pular para pegar a bola, mas ela passa. John Wesley mata no peito, assim, ó. A bola pinga. Pum. E ele mira e pum. Foi. E vai no ângulo. E lá no gol está o bispo de Roma. E a bola vai no ângulo e o bispo pula. Bate na pontinha da mão assim, pum, bate na trave, um travessão. Aí a bola, pum, 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 cai nos pés daquele jogador do time deles, tímido, magrinho, sem força, tremendo. E ele começa a olhar a torcida, e a torcida, toca a bola, quem é você? Você vai errar, torcida assim. E ele naquela pressão, ele começa a observar os amigos do time dele. Tudo pessoas capazes, grandes homens, estudiosos, jogadores profissionais. E ele pensa, eu não sou capaz, mas em algum momento brilhante ele, já sei, é só chutar para o gol. E ele, pum, gol. Acabou a partida, ganhamos. Quem é o jogador tímido, que se sente fraco e tem vergonha? Quem que é? Os adventistas do sétimo dia. Que fica olhando para a torcida. Mas eles fazem assim, vamos fazer assim também. Não, mas eles têm grandes teólogos, quem somos nós? Sabe quem somos nós? Somos aqueles que estão com a bola da vez. Deus não pediu para os batistas pregar sobre o juízo, pediu para os adventistas. Os presbiterianos, assembleianos estão pregando sobre a graça, sobre o amor, salvação, e está certo, e continuem pregando. Estão pregando sobre o batismo, amém, continuem pregando. Mas não tem nenhum movimento que estão pregando as 3 mensagens angélicas, a não ser os remanescentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então para de ficar para a torcida, fala para a torcida, fica olhando para a torcida, cumpra a tua missão. Você não está aqui à toa. Você foi escolhido a dedo e chamado a dedo, porque Deus quer te dar o privilégio de participar da missão. Está entendendo? Quando eu casei, a gente tinha uma escolha. Ou fazia uma festa, ou se não, a gente comprava os móveis. O que a gente decidiu? Os móveis, né? Vou dar comida para os outros comer? Pelo amor de Deus. Não, né? E aí, mas foi, então tá, a gente vai, tá. Aí compramos isso, compramos aquilo, tal. Mas, você sabe que as Casas Bahia, os juros delas são é muito grande, né? Enfim, começo do casamento, cheio de dívida, um monte de coisa. Falei, meu Deus, e agora? Eu preciso pagar. E eu sou eletricista e encanador, né? E eu pedindo a Deus, Senhor, me dê um trabalho, me dê uma casa aí que possa me ajudar, me dá uma alavancada aí, financeiramente. E então surgiu a oportunidade de um orçamento de uma casa gigantesca na minha cidade. Uma casa bonita, gigante. E eu fui lá então, olhei a planta, conversei com um mestre de obras ali e tal, e dei um orçamento de elétrica e hidráulica. E pela graça de Deus, o rapaz, não, é seu trabalho.
E foi um dinheiro assim que me ajudou demais no início do meu casamento. É muito, gente. Então eu fiquei com um coração tão grato. Eu falei, Senhor, o que eu posso fazer? Assim, Senhor, eu estou tão feliz que eu vou fazer o seguinte, Senhor. Me dê alguém nesta obra. Me dê alguém para eu pregar o evangelho. Me dê uma pessoa, Senhor. Eu estou grato, eu quero fazer de tudo para pregar o evangelho nesta obra. E beleza. Vai ser assim então. Beleza. Aí comecei a trabalhar lá, fazer amizade com o pessoal, orando, Senhor, quem é a pessoa? Quem é a pessoa? Só que olhando a multidão de trabalhadores, eu mirei o cabeça branca, né? O capacete branco, que é o chefe. Falei, se eu acertar o chefe, é o chefe. Mirei o chefe. E eu lembro que eu tentava conversar com ele, e ele é um mineirinho calado, Adriano, e vazava. Eu falei, mas vamos conversar, o Senhor, põe ele aqui, né? E vai, onde eu ia, ele escondia. Aí teve um dia que não deu para escapar. Ele estava num andaime, junto com um rapaz, e eles estavam rebocando o estuque, né, o teto. Aí eu falei, agora não vai descer daí, vai ficar aí. E eu arrumei algum trabalho dentro do cômodo para ficar lá dentro. E eu estou lá, quebrando parede para colocar a caixinha. E quando eu batia, ninguém falava, mas quando eu parava, aí eu tinha oportunidade de falar, entende? Então eu ficava batendo. Quando cansava, eu parava e soltava a pergunta. Ô, seu Luiz, o senhor tem uma Bíblia em casa, seu Luiz? É o nome dele, né? Aí ele falou assim, Adriano, eu acho que eu tenho uma assim, né? E nisso entrou um servente com a carriola, né? Aí ele falou, eu também tenho, Adriano. Eu falei, tá bom. Ô, seu Luiz, o senhor sabia que na Bíblia diz isso, lá, tal Daniel, tal. Ah, é, Adriano, interessante. Aí o cara pegando a massa, sério que fala assim na Bíblia? Não acredito, colocando a massa, né? Não acredito. Eu falei, tá bom. Aí depois conversa, não? É o seu Luiz, mira o seu Luiz. Seu Luiz, soltava uma coisa, o seu Luiz, tá bom. E o servente indo buscar massa, eu já volto, Adriano, você responde isso aí, Adriano. E volto. Rapaz, esse servente depois assim como o seu Luiz fugia de mim, eu estava fugindo dele. Porque eu queria o mestre, o líder. Mas Deus queria aquele que estava com o coração querendo o evangelho. Está entendendo? Aí quando eu entendi, foi tão simples. Era alguém que estava desejoso. E aí comecei a dar estudo bíblico, veio a família, se batizaram, se tornaram líderes da igreja. Eu mirei o chefe, acertei por tabela o servente. Pregar o evangelho é fácil, desde que tudo comece com o Senhor. Não pense que é a estratégia correta. Não pense que é a doutrina correta. Não pense que é o seu jeito inteligente de ser. Não é. Ore a Deus, Senhor, me dê pessoas nessa cidade. Nós deveríamos orar, Senhor, manda as pessoas. Porque quando o Senhor manda as pessoas, eles querem ouvir. E que nós estejamos preparados para não pregar balela. Para pregar aquilo que nós fomos chamados. Temer a Deus e dar-lhe glória. Pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a som das águas. Caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber do seu vinho de prostituição a todas as nações. Aquele que adora a imagem e recebe a marca da besta, esse sofrerá a cólera de Deus. Em Mateus 28 nós temos o que chamamos ide profético. Todo evangélico é convidado a cumprir essa missão. Ide por todo mundo e pregar e batizar em nome do Pai. Ok? Esse é o ide evangélico. Mas nos últimos dias, além desse ide evangélico, nós temos o ide profético. É a mensagem presente para os nossos tempos. É uma mensagem de acerto de conta com Deus irado. Quando você prega sobre juízo, você prega sobre graça, sim ou não? Sim, arruma a tua casa, porque Ele vem. Quando você prega sobre juízo, você prega sobre relacionamento com Deus, sim ou não? Sim, porque se a pessoa se aproxima, esta é a verdade presente para o nosso tempo. Então vamos parar de ficar dando rodeio, querer imitar os outros, e vamos cumprir aquilo que Deus nos chamou. Quantos creem nisso? Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, nos ajude a cumprir a missão, Pai. É um privilégio que o Senhor está nos dando nesse tempo do fim, representar quem és Tu. Abençoe a liderança desta igreja, o pastor Douglas, os anciãos, os ministérios infantis, os diáconos, a música, as meninas, enfim, Pai. Derrama Teus dons, Teu Santo Espírito sobre essa igreja
nos dê amor uns pelos outros, cuidado uns pelos outros, cuidado para aqueles que estão vindo, comprometimento com cada pequeno aqui, com cada pessoa que entra nesta igreja, Pai. E que seja uma igreja relevante à nossa sociedade. Nos ajude a levar essa luz, que as pessoas em Marília, quando pensarem em uma igreja comprometida com a palavra, se lembrem, temos os adventistas do sétimo dia. Nos leva em segurança para o nosso lar e prepara uma outra oportunidade para eu estar aqui novamente com eles. Cuida deles. E se eu não voltar a vê-los, encontrá-los, eu lhe peço, Pai, cuida deles e nos faça encontrá-los lá no céu, Pai. Como eu sempre fiz durante a semana, eu lhe peço mais uma vez, Pai, que a graça de Jesus, o amor incomparável do nosso Deus e o poder, consolação, transformação do Espírito Santo esteja sobre todos nós. E a igreja de Marília diga: Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor.